vamos iniciar a nossa aula de hoje. O tema da aula é atos administrativos, beleza? Vem comigo para a tela. Vamos falar hoje sobre os vícios dos atos administrativos. Antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos relembrar, os elementos do ato administrativo, que são aqueles tijolinhos, aquelas partes essenciais que todo ato administrativo deve conter, tá? Então, todo ato administrativo é formado por elementos. Quais são os elementos do ato administrativo? É aquele mnemônico, confi, for, mob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Elementos do ato administrativo são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência é o agente responsável que tem a prerrogativa, a atribuição de praticar aquele ato. O elemento finalidade é o interesse público. Todo ato tem que ser praticado visando o interesse público. Motivo são os fundamentos de fato, e de direito que levaram à prática daquele ato. São as razões que levaram a gente a praticar aquele ato. Objeto é a finalidade específica daquele ato, é o conteúdo do ato. Um ato de suspensão, o objeto é a suspensão. O ato que homologa uma licitação, o objeto daquele ato é a homologação da licitação, ou seja, a finalidade específica do ato, beleza? Competência, finalidade e forma. Faltou a forma. A forma é a maneira pela qual aquele ato se exterioriza para o mundo, beleza? Pode ser ali numa portaria, numa circular, uma publicação, beleza? Então, esses são os elementos de formação do ato administrativo. Todo ato administrativo possui ali uma competência, finalidade, uma forma, um motivo e um objeto. Tá? Sem um desses elementos, o ato administrativo ele não está perfeito, ele não está acabado. O ato não existe. Tá? Aí o que pode acontecer? Esses elementos, para eles serem formados, eles precisam respeitar a lei, eles precisam respeitar os princípios da administração. E quando um ato é formado com algum vício, algum defeito em algum desses elementos, isso pode levar à anulação ou à convalidação do ato. Tá? Então nós vamos ver quais são os vícios, ou seja, os defeitos que podem incidir em cada um desses elementos de formação do ato administrativo. E quando aparece um vício desse, o ato, ele é um ato viciado. Beleza? Aí, se é um ato viciado, aí você tem que analisar o quê? A natureza desse vício. Se é um vício sanável, ou seja, um vício mais tranquilo, mais de boa, que pode ser corrigido, aí o ato vai ser passível de convalidação, de correção. Daqui a pouco nós vamos ver como essa convalidação pode ser feita, as características dessa convalidação. Agora, se for um vício insanável, tá? Um vício mais grave, que não pode ser corrigido, então isso vai levar o quê? A anulação do ato, aquele ato vai ser extinto. Ok? Então, vem para a tela, vamos falar aí sobre os vícios dos atos administrativos, aqueles vícios que são mais apontados aí pela doutrina. Beleza? Então, nós vamos passar por cada elemento do ato administrativo e ver os vícios que podem incidir sobre cada um desses elementos. Primeiro, vamos falar sobre o elemento competência. O elemento competência pode sofrer de dois tipos de vício. O vício de incompetência e o vício de incapacidade. Beleza? Vamos falar primeiro sobre a incompetência. O que é a incompetência? Primeiro, a incompetência ela pode se dividir em três espécies, tá? Incompetência é o quê? O agente ele praticou aquele ato, mas ele não tem competência para praticar aquele ato. Beleza? A primeira espécie de incompetência seria o chamado usurpador de função. O que é o usurpador de função? O usurpador de função é aquela pessoa que não tem qualquer vínculo com o serviço público, não tem qualquer vínculo com a administração. Uma pessoa que jamais prestou um concurso público, ou se prestou, nunca foi aprovada, ela nunca foi nomeada para um cargo público, mas aquela pessoa, ela se passa por um agente público. Ela se passa por um agente público e pratica um determinado ato. Logicamente, esse ato praticado por essa pessoa, ele será um ato inexistente. Afinal, essa pessoa, ela nunca possuiu qualquer vínculo com a administração. É o caso, por exemplo, de uma pessoa
uma pessoa qualquer, que não tem qualquer vínculo com o serviço público, não é servidor, não possui um mandato eletivo, nem mesmo um funcionário temporário. Imagine uma pessoa comum. Uma pessoa comum, ela vai lá, pega lá o seu computador e digita lá um decreto, né? Um decreto concedendo vários direitos aí para determinada categoria, publica esse decreto aí na internet ou em algum outro lugar e ela assina esse decreto como se fosse o presidente da República. Logicamente, esse decreto, né, que foi elaborado por essa pessoa, ele não terá validade alguma. Afinal, aquela pessoa não tem nenhuma legitimidade para praticar esse tipo de ato. Seria um ato inexistente, beleza? Um outro exemplo que a gente vê muito aí nas aulas, nos livros de direito administrativo, imagine uma pessoa que compra aí em alguma loja qualquer uma farda de policial e ela se faz passar por um policial, vai ali controlar o trânsito, vai prender pessoas. Esses atos praticados por essa pessoa também são considerados atos inexistentes. Afinal de contas, aquela pessoa não é um policial regularmente investido na função. A pessoa não prestou concurso público, não possui nenhum vínculo com a polícia. Então, todos aqueles atos que ela praticou são considerados atos inexistentes. Então, veja que o usurpador de função, ele não tem competência para praticar aqueles atos. Então, por isso que os atos praticados pelos usurpadores de função são considerados atos com vícios no elemento, com vício no elemento competência. Beleza? Então, esses são usurpadores de função. A usurpação de função, inclusive, é crime, tá, pessoal? É uma pessoa aí que não tem nada a ver com o serviço público e se faz passar por um agente público praticando atos como se fosse um agente público, ela está praticando um crime, beleza? Aqueles atos que ela pratica como se fosse um agente público são considerados atos inexistentes. Já o funcionário de fato, ele possui um vínculo, sim, com a administração, ele foi nomeado para o cargo, só que esse vínculo, ele está eivado de alguma irregularidade, tá? Ele possui ali alguma irregularidade naquele vício. Por exemplo, aquela pessoa não possui o nível de escolaridade exigido ou a idade exigida para aquele cargo, ou é uma pessoa que já ultrapassou, por exemplo, o limite da aposentadoria compulsória e continua exercendo as atribuições do cargo, ou seja, é um servidor público realmente que possui ali um vínculo com a administração, mas esse vínculo possui alguma irregularidade. Então esse é o funcionário de fato, que é diferente do usurpador de função, que é aquela pessoa que não possui vínculo algum com a administração e age como se fosse um agente público, beleza? Na função de fato, aplica-se aqui a chamada teoria da aparência. O que é a teoria da aparência? Aquele agente público que está ali atuando como um auditor fiscal, ele, aos olhos de terceiros de boa-fé, que não sabem da vida funcional daquela pessoa, só sabem que ele está ali na qualidade de auditor da Receita, fazendo uma fiscalização, perante os terceiros de boa-fé, todos aqueles atos que são praticados pelo funcionário de fato são atos aparentemente legais. Beleza? Aquele cidadão está ali, ele se apresentou como auditor da Receita, ele possui ali uma portaria realmente de fiscalização, o contribuinte que está ali sendo fiscalizado não tem como saber que aquele auditor não possui lá o nível superior exigido para a função. Então, todos os atos que o auditor com esse vício, né, no seu vínculo com a administração, ele pratica, eles são considerados válidos e eficazes perante terceiros de boa-fé. Então imagina lá que o cidadão, ele vai lá na Receita pedir uma certidão negativa de tributos. E essa certidão é emitida por um auditor ou por um analista tributário que possui algum vínculo, algum vício no seu vínculo com a administração. Aí esse servidor emite a certidão para o cidadão, esse cidadão pega aquela certidão e celebra uma série de negócios jurídicos posteriormente com base naquela certidão, com amparo naquela certidão. Essa certidão que foi fornecida por esse funcionário, de fato, ela é válida sim para esse terceiro, apesar daquele auditor, daquele analista, possuir algum vínculo, algum vício no seu vínculo com a administração, o cidadão que recebeu aquela certidão ele não tem como saber que esse vício existe. Então, aquela certidão que ele emitiu, ela é válida sim perante esse cidadão, que esse cidadão está de boa fé.
Tá bom? Então, olha só a diferença. O usurpador de função, ele não possui nenhum vínculo com a administração. Imagina aí a pessoa que se faz passar aí por presidente da República e emite um decreto e publica, logicamente esse decreto não terá validade alguma, tá? Então, os atos praticados pelos usurpadores de função, eles são considerados inexistentes. Já os atos praticados pelos funcionários, de fato, são aquelas pessoas que possuem sim vínculo com a administração, mas esse vínculo, ele possui alguma irregularidade, ela não possui o nível de escolaridade exigido, ela já ultrapassou o limite de idade da aposentadoria compulsória, dentre outros vícios. Então, os atos praticados pelos funcionários, de fato, eles são considerados válidos e eficazes perante terceiros de boa fé. Ainda que tenha um vício aí no elemento competência daquele ato, eles são considerados válidos e eficazes perante terceiros de boa fé. Tá bom? Prosseguindo. A próxima espécie de vício de incompetência é o chamado excesso de poder. Ocorre excesso de poder quando o agente ele atua fora de suas competências, tá? E também quando ele atua de maneira desproporcional, de maneira desarrazoada, beleza? Então seria o caso, por exemplo, de um agente que aplica uma penalidade de demissão a um servidor, só que aquele agente ele não possui competência para aplicar aquele tipo de penalidade, tá? Aquele agente ele só pode aplicar, por exemplo, até a suspensão, que é uma penalidade mais leve. Para aplicar a demissão, que é uma penalidade mais grave, seria uma outra autoridade mais alta, que seria a autoridade competente, mas aquele agente ele vai e aplica, ou seja, ele está praticando um ato fora das suas atribuições. É um ato com excesso de poder. Também ocorre excesso de poder quando o agente atua de maneira desproporcional, desarrazoada, com excesso de força. Por exemplo, quando um policial ele age com excesso de força para conter uma manifestação, por exemplo, está atuando com excesso de poder. Ok? O excesso de poder, ele admite convalidação, especialmente nesses casos aqui em que o agente ele atua fora de suas competências, exceto nos casos de competência em razão da matéria, ou seja, imagina que o Ministério da Educação praticando um ato de competência do Ministério da Saúde. Então, é um ato de competência em razão da matéria. Beleza? O Ministério da Educação atua em matérias de educação, o Ministério da Saúde em matérias de saúde. Se o Ministério da Educação pratica um ato de matéria da área de saúde, ele está praticando um ato com vício de competência em razão da matéria. Nesse caso, não é possível a convalidação, não é possível a correção. É uma das exceções. A outra exceção seria um ato de competência exclusiva. Beleza? Um exemplo aqui seria um ministro de Estado praticando um ato de competência exclusiva do presidente da República. Tá? Então, o ministro de Estado ele está atuando com excesso de poder porque ele está praticando um ato fora das suas competências. E por esse ato que foi praticado pelo ministro de Estado ser um ato de competência exclusiva do presidente da República, esse ato não pode ser convalidado, ou seja, ele não pode ser corrigido. Agora, se for um ato, por exemplo, um auditor da Receita, ele pratica um ato de competência que era de competência não exclusiva do seu superior hierárquico. Ele foi lá, praticou aquele ato não era da sua competência, era da competência do seu superior hierárquico, mas não era um ato de competência exclusiva. Para você saber se um ato é ou não de competência exclusiva, o que você tem que fazer? Tem que olhar na lei, tá? Não tem uma regrinha para dizer se um ato é ou não de competência exclusiva. Tem que olhar na lei, se a lei disser lá, compete exclusivamente ao agente tal praticar tais atos, aquele ato é um ato de competência exclusiva. Beleza? Então o auditor ele foi lá, praticou um ato que era da competência não exclusiva do seu superior hierárquico. Aí esse ato ele já pode ser convalidado. Beleza? O auditor ele agiu sim com excesso de poder, porque ele praticou um ato fora das suas competências, mas pelo fato desse ato não ser um ato de competência exclusiva do seu superior, ele pode ser corrigido, ele pode ser convalidado. Como? Superior hierárquico, que é o agente que detém a competência para a prática daquele ato, ele verifica lá como que o subordinado praticou aquele ato. Se ele concordar, ele pode convalidar. Ele vai lá, assina embaixo aquilo que o subordinado praticou. Beleza? Então, esse foi o excesso de poder, a última espécie aí do vício de incompetência. Ainda no elemento competência, nós temos os chamados vício de
incapacidade, vícios de incapacidade. Os vícios de incapacidade, eles podem ser de duas espécies. Primeiro, impedimento. Impedimento. A incapacidade, pessoal, a incapacidade, ela em razão de determinadas situações, o agente público ele fica incapaz de atuar, de praticar determinado ato, beleza? Pode ser situações objetivas ou situações subjetivas. A primeira espécie seria o impedimento. Impedimento seria o quê? Em razão de situações objetivas, aquele agente ele é impedido de praticar determinado ato, beleza? Então imagine aqui que o servidor A é casado aí com a servidora B, tá? O servidor João é casado com a servidora Maria. O servidor João está respondendo em um processo administrativo disciplinar e quem é o agente responsável por julgar esse processo disciplinar é a Maria, a esposa do João. Então, logicamente, a Maria, ela está impedida de atuar nesse processo, de fazer esse julgamento em razão do grau de parentesco. Por quê? Porque senão, logicamente, poderia ocorrer um claro conflito de interesses. A Maria está ali julgando um processo disciplinar e quem é o arrolado ali naquele processo é o seu marido. Então isso não pode. Então, em razão do grau de parentesco, uma situação objetiva, ou seja, o grau de parentesco é uma situação objetiva. Você vai lá e vê que os dois são casados. Não tem nenhum juízo de valor em cima disso. Tá? Então, é um caso de impedimento. Tá? O impedimento ele gera uma presunção absoluta de incapacidade, ou seja, a Maria realmente ela não pode atuar ali naquele processo em razão dessa situação subjetiva que é o grau de parentesco, beleza? A segunda espécie de incapacidade seria a suspeição. A suspeição ela já tem relação com situações subjetivas. Exemplo aqui, a amizade íntima. Então imagine aí que ao invés da Maria ser casada com o João, eles são apenas amigos. Beleza? Aí a lei diz que o agente ele deve se declarar suspeito de atuar no processo se ele possuir amizade íntima com alguma parte interessada ali naquele processo. Então, Maria, ela será suspeita, ou seja, ela estará incapaz de atuar naquele processo se a sua amizade com João for uma amizade íntima. Mas vejam só que amizade íntima é um conceito muito subjetivo, né? Quem vai dizer se uma amizade é íntima ou não são apenas as partes envolvidas. Então, ali, para a própria Maria é que se tem que declarar suspeita para atuar naquele processo. Então, é uma presunção relativa, ou seja, ela depende da alegação do agente. Se a Maria não falar nada, ela poderá sim continuar atuando naquele processo, beleza? Porque é ela que poderá aferir essa situação de amizade íntima. É diferente aqui do impedimento, como ele decorre de uma situação objetiva, de um grau de parentesco, né? Qualquer pessoa pode ir lá alegar um impedimento, porque é uma situação facilmente verificável. Por quê? Porque é uma situação objetiva. Então, o impedimento ele gera uma incapacidade absoluta. Já a suspeição, por se tratar de situações subjetivas, que dependem de um certo juízo de valor, ela gera apenas uma presunção relativa de incapacidade, ok? Então, se o agente que for impedido ou suspeito para praticar aquele ato, e ele mesmo assim praticá-lo, aquele será um ato com vício no elemento competência. Ok? Prosseguindo. Uma questãozinha de prova aí para a gente treinar. Diz o seguinte: Paulo foi aprovado em concurso para analista que exigia nível superior. Nomeado e empossado, Paulo passou a desempenhar suas funções com aparência de legalidade. Posteriormente, constatou-se que Paulo jamais havia colado grau em instituição de ensino superior, detendo como titulação máxima o ensino médio. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. O item diz o seguinte: Paulo desempenhou suas funções com excesso de poder. Opa, tá errado, né, pessoal? No caso aqui, Paulo, veja só, ele foi nomeado e empossado para o cargo, ou seja, ele possuía, sim, um vínculo com a administração. Só que era um vínculo com irregularidade. Por quê? Porque era um cargo que exigia nível superior, só que lá na frente, posteriormente, alguma fiscalização, alguma revisão de rotina lá dos processos, constatou-se que Paulo ele não possuía um ensino superior. Então, Paulo estava atuando como um funcionário, como um agente de fato.
beleza? Também é um vício de competência, um vício no elemento competência, assim como o excesso de poder, beleza? Mas na situação aqui não é excesso de poder, e sim função de fato. Então a questão está errada. Prosseguindo, vamos falar agora sobre os vícios que podem incidir sobre o elemento finalidade. Lembrando que a finalidade de todo ato administrativo deve ser o quê? Atingir o interesse público, beleza? Então, todo ato que os servidores, os agentes públicos praticam deve ter como finalidade última o quê? Atingir, satisfazer o interesse público, o interesse da coletividade. Beleza? Então, logo, se esse ato é praticado com um fim diverso do interesse público, é um ato praticado com desvio de poder ou desvio de finalidade. Tá? Então, é um ato com vício no elemento finalidade. O ato com vício no elemento finalidade é aquele ato praticado com um fim diverso do interesse público ou também daquele fim previsto em lei para a prática daquele ato. Então, por exemplo, imagine aí o Instituto da Remoção. Tá? O que é remoção? Remoção é aquela transferência dos servidores para uma outra localidade. Então, o ato de remoção, ele tem como finalidade o quê? Adequar o quantitativo de pessoal, beleza? Então, você transfere servidores de uma localidade para outra, para quê? Para adequar o quantitativo de pessoal nas diversas localidades em razão das demandas. Ou seja, o ato de remoção, ele não pode ter como finalidade, por exemplo, a punição de um servidor. Então, se um agente público, uma autoridade, ele remove um servidor, por exemplo, para uma localidade inóspita, lá longe, né, lá na fronteira, por exemplo, a título de punição, né, a autoridade tem um desafeto ali com aquele servidor e o manda lá para longe, através de um ato de remoção, é um ato que está sendo praticado com vício de finalidade. Por quê? Porque a finalidade não tem, porque a remoção não tem como finalidade punir o servidor. Beleza? Então, a lei não dá essa finalidade ao ato de remoção, então o ato foi praticado com vício de finalidade, foi praticado com interesse mais pessoal do que com interesse público, ok? O vício de finalidade é considerado um vício insanável, ou seja, um vício que não admite convalidação. Se um ato foi praticado com fim diverso do interesse público ou do fim que está previsto na lei para aquele ato, então um ato com vício de finalidade, ele deve ser necessariamente anulado, ele não pode ser convalidado, ele não pode ser corrigido. Prosseguindo, vamos falar agora sobre o elemento forma. Lembrando que forma é aquela maneira pela qual o ato se exterioriza, ele aparece para o mundo. Ocorre vício no elemento forma quando há omissão ou observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Detalhe aqui, pessoal, é que esse vício ocorre quando essa formalidade for o quê? Indispensável à existência ou seriedade do ato. Por quê? Porque no nosso ordenamento jurídico, na nossa administração pública, existe o princípio aí do formalismo moderado, tá? Que não o que diz esse princípio é para você não dar tanta importância assim à forma, tá? As formas dos atos administrativos, elas devem ser exigidas na medida em que sejam estritamente necessárias para a validade, para dar segurança jurídica àquele ato, ou seja, não é para ficar olhando picuinha em relação à forma daquele ato. Se um ato, por exemplo, ele foi praticado ali, imagina aí que foi um decreto, faltou uma vírgula ou a formatação daquele ato não está adequada, tá? Então isso não é vício no elemento forma. Esse vício ele ocorre apenas quando a forma ela for realmente indispensável, tá? Para a existência e para a seriedade daquele ato. Por exemplo, a lei diz lá que a concorrência na licitação, modalidade concorrência, ela deve ser publicada, ela deve ser tornada pública através de um edital de licitação. Então, se um agente público ele lançar uma concorrência através de um convite, né, um convite direcionado ali a certas empresas, aí ele estará praticando um ato com vício de forma. Por quê? Porque o edital ele é a forma adequada para dar publicidade àquela
concorrência. E isso já é uma formalidade indispensável à validade do ato. O edital da concorrência, ele é necessário para dar a devida publicidade a essa modalidade de licitação. Se a autoridade, ao invés de publicar o edital na forma que é prevista lá na lei de licitações, ela emite um convite direcionando ali a determinadas empresas, ela está praticando sim um ato com vício de forma, porque estará desvirtuando completamente o Instituto da Concorrência, tá? Diminuindo drasticamente a publicidade desse tipo de modalidade de licitação. Aí esse tipo de ato com esse tipo de vício de forma é que deve ser considerado, beleza? Então, observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Então, aqui alguns exemplos, por exemplo, não respeitar formalidades, tipo, por exemplo, publicação do ato lá no Diário Oficial, ou, por exemplo, se for um edital de licitação em um jornal de grande circulação. Outro exemplo, usar portaria. Imagine o presidente da República, ele vai regulamentar uma lei, ao invés de emitir um decreto, ele emite uma portaria. Ora, aí é um ato com vício de forma, porque a forma adequada para aquele ato seria um decreto assinado pelo presidente, pelo ministro de Estado, e não uma portaria. Lançar uma concorrência por carta convite, foi o exemplo que eu dei aqui anteriormente, e outro exemplo clássico aqui, que muita gente confunde, ausência de motivação. Olha só, ausência de motivação de um ato, aquele ato ele deveria ser motivado, ou seja, a autoridade que praticou aquele ato, ela deveria obrigatoriamente expressar, né, deixar explícitos os motivos que a levaram a praticar aquele ato, ou seja, ela deveria fazer a motivação daquele ato. Se ela não o fizer, esse ato será um ato com vício de forma. Beleza? Então imagine aí que uma autoridade puniu um servidor que praticou uma infração disciplinar. Ora, existia sim um motivo legítimo para aquela punição, afinal de contas, o servidor ele realmente praticou aquela infração. Mas esse ato de punição, esse ato que está aplicando essa penalidade ao servidor, por ser um ato que afeta o interesse individual desse servidor, é um ato que deve ser motivado. Ou seja, a autoridade, ao aplicar essa punição, ela deve indicar ali as razões de fato e de direito que a levaram a aplicar aquela punição. Ou seja, eu estou punindo esse servidor porque ele praticou tal e tal infração. Essa infração está prevista lá na Lei 8.112 como uma infração disciplinar e deve ser punível, aí, por exemplo, com a suspensão. Então, por isso que eu estou aplicando a pena de suspensão para esse servidor. Então, a autoridade, ao aplicar essa suspensão, ela deve fazer essa motivação de forma expressa, tá? Todo mundo tem que ficar sabendo por que aquele servidor foi punido. Aí, se a autoridade, veja só, existe um motivo legítimo para aplicar essa penalidade. Então, não há vício no motivo. A autoridade, ela aplica lá a suspensão, mas não expressa os motivos que a levaram a praticar essa suspensão, então, a aplicar essa penalidade. Então, esse ato praticado pela autoridade é um ato com vício no elemento forma, por falta de motivação, beleza? Então, a motivação é uma forma indispensável à validade e à existência daquele ato. Isso é para dar segurança jurídica ali, permite que o servidor depois, ele eventualmente entre com algum recurso administrativo. Como é que ele vai entrar com um recurso se ele não sabe por que ele foi punido? Então, a motivação nesse caso é indispensável a validade do ato. Se a motivação não é feita, é um ato praticado com vício no elemento forma, ok? A forma, o vício no elemento forma é um vício sanável, tá? Ele pode ser corrigido quando a forma não for essencial à validade do ato, ok? Se for uma forma essencial, então aí sim o vício é insanável, ele não pode ser convalidado, deve ser anulado. Falar agora sobre os vícios no elemento motivo. Motivo, só relembrando o que é o motivo, o que é o elemento motivo. Motivo são as razões de fato e de direito que levam o agente público a praticar aquele ato. Razões de fato é o que aconteceu ali na vida real, o que aconteceu no mundo que levaram o agente a praticar determinado ato. Por exemplo, o servidor praticou a infração disciplinar. Então, essa é uma razão de fato que leva a autoridade competente a aplicar uma punição àquele servidor. E o motivo também compreende as razões de direito. O que é a razão de direito? É o que está previsto na lei.
Lá na lei está dizendo que uma vez que aquela situação ocorre no mundo real, o agente ele deve praticar aquele ato. Então, nesse caso, nesse exemplo da punição, seria lá a razão de direito seria a Lei 8.112, que dá a competência àquela autoridade de aplicar aquela punição quando ela verifica que algum servidor cometeu aquela infração disciplinar, beleza? Então, motivo, razões de fato e de direito que levam o agente público a praticar determinado ato. Tá? Então, o motivo ele também pode conter vícios. E sempre que aparecer algum vício no elemento motivo, esse vício é insanável, beleza? Ou seja, o ato é nulo, ele deve ser anulado, deve ser extinto, não pode ser convalidado. Vamos ver aqui as espécies de vícios que podem aparecer no elemento motivo. Primeiro, o motivo pode ser inexistente. Então imagine lá uma autoridade que aplica uma punição a um servidor, apontando como motivo o fato dele ter praticado determinada infração, só que na verdade aquele servidor não praticou aquela infração, foi um outro servidor. Então aquele motivo foi inexistente. Então quando a autoridade ela aplica aquela punição a um servidor que não praticou aquela infração que a autoridade está dizendo que ele praticou, a autoridade está emitindo um ato com um motivo inexistente, tá? Com vício no elemento motivo. Outro tipo de vício que pode incidir sobre o elemento motivo é a autoridade ou agente público praticar um ato com um motivo falso, beleza? Então, olha lá, a autoridade, ela diz que o servidor praticou determinada infração, mas, na verdade, ele praticou uma outra infração diversa daquela que foi apontada no ato. Então, o ato, ao dizer que o servidor praticou a infração X, quando, na verdade, ele praticou a infração Y, é um ato com vício de motivo. Por quê? Porque está apontando um motivo falso, não é verdade. Ele não praticou a infração X, ele praticou a infração Y, tá? Vício no elemento motivo. O motivo também pode ser ilegítimo ou juridicamente inadequado. Então, realmente, o servidor praticou aquela conduta que foi dita lá, que foi apontada pela autoridade que aplicou aquela sanção ao servidor, só que aquela conduta não é definida em lei como infração disciplinar. Ele foi lá, praticou determinado ato, mas aquele ato, o servidor praticou determinada conduta, mas aquela conduta não é uma infração administrativa, ou seja, ela não pode levar a uma punição. Então, a autoridade, ao punir esse servidor em razão desta conduta, apontando aquela conduta como motivo para a punição, esse motivo é um motivo ilegítimo ou juridicamente inadequado, porque aquela conduta não é uma infração disciplinar, tá? Então, esses são os elementos, são os vícios no elemento motivo. Se acontecer qualquer uma dessas três situações aqui, o ato é um ato viciado no elemento motivo, é um vício insanável. Por fim, vamos ver aqui os vícios que podem incidir sobre o elemento objeto. Os vícios no elemento objeto também são vícios insanáveis, ou seja, não passíveis de convalidação. Objeto, o que é objeto? Só relembrando aqui, pessoal, objeto é o conteúdo do ato. Se é um ato de punição, um ato que aplica uma suspensão, uma advertência a um servidor, o objeto do ato é a aplicação da suspensão ou da advertência. Se é um ato de desapropriação, o objeto daquele ato é a própria desapropriação. Se é um ato que concede licença, maternidade, por exemplo, a uma servidora, o objeto desse ato é a concessão da licença, ou seja, é o conteúdo realmente do ato. Então, vamos ver os vícios que podem incidir sobre esse conteúdo, sobre o objeto do ato. O ato é um ato com vício no elemento objeto, quando esse objeto ele é proibido por lei. Um exemplo aqui, um município desapropriando um bem imóvel da União. A lei impede que municípios desapropriem, a lei veda que municípios desapropriem bens imóveis da União. Então, se for praticado um ato dessa natureza, é um ato com objeto proibido por lei. Um outro exemplo, imagine aí uma autoridade que faça uma nomeação de um parente para um cargo em comissão. Isso é proibido, não é proibido por lei, mas é proibido aí por pelos princípios da administração pública também. Então, é um ato com vício no elemento objeto, um objeto que é proibido, a nomeação de parentes para cargos em comissão, ok?
Outro exemplo, né, caso de ato com vício no elemento objeto, é quando esse ato é praticado com um conteúdo diverso do que a lei prevê para o caso. Então imagine lá que o servidor ele pratica uma conduta X e essa conduta é passível de punição com suspensão. Mas ao invés de aplicar a suspensão, a autoridade vai e pratica um ato de demissão, aplica a demissão ao servidor. Então, ela praticou a demissão no lugar da suspensão. Então, o ato que era para ter como objeto a suspensão, ele teve como objeto a demissão, ou seja, um ato com vício no elemento objeto, porque foi um ato praticado com conteúdo diverso do que a lei prevê para o caso. Outro vício no elemento objeto ocorre quando esse objeto é impossível. Então imagine aí a nomeação para um cargo inexistente. A autoridade faz a nomeação de um servidor, de uma pessoa, para um cargo, mas esse cargo não existe. Ora, isso é impossível, tá? Então, quando for praticado um ato impossível dessa espécie, é um ato com vício no elemento objeto. Quando esse objeto é imoral, também é um vício no elemento objeto. Um exemplo aqui que eu já dei, nepotismo. Então, foi lá, nomeou o parente para um cargo em comissão, é um ato imoral, que vai contra o princípio da moralidade, então um ato com vício no elemento objeto. Outro caso de vício no elemento objeto é quando esse objeto é incerto em relação aos destinatários, às coisas, ao tempo e ao lugar. Por exemplo, a punição a um servidor que não é definido com precisão. A autoridade vai e aplica uma demissão, por exemplo, a um servidor, só que lá no ato de demissão não dá para saber ao certo quem é esse servidor, tá? Ele está com o nome errado, ou está com a identificação errada, ou seja, aquele servidor não está definido com precisão. Então, é um ato incerto em relação ao destinatário, é um ato com vício no elemento objeto. Outro exemplo seria um ato de suspensão que não define o prazo. Ora, a suspensão, ela tem que ser um prazo, né? Ela tem que ter um prazo. A autoridade vai suspender, vai aplicar a suspensão ao servidor, tem que dizer lá por quanto tempo aquela suspensão vai valer, se é por 30 dias, 10 dias ou até 90 dias. Se ela aplica a suspensão, mas não define o prazo, né? Então é um ato incerto aí em relação ao prazo, ao destinatário, ao prazo e ao período da suspensão. Então, um ato também com vício no elemento objeto. Beleza? Então, lembrando aqui, os atos praticados com vício no elemento objeto, esses vícios são insanáveis, ok? Ou seja, o ato, ele necessariamente deve ser o quê? Anulado, não pode ser convalidado. Vamos ver então aí algumas questõezinhas de prova para a gente treinar um pouco. Vamos lá. O prefeito de determinado município concedeu licença por motivo de doença em pessoa da família a servidor público municipal já falecido. Nesse caso, o ato administrativo citado apresenta vício de, olha só, o servidor ele já está falecido, né? E o prefeito ele vai lá e dá uma licença por motivo de doença em pessoa da família. Ora, isso é impossível, né? O servidor já está falecido, como é que ele vai gozar uma licença? Aí é um ato com objeto impossível, ou seja, é um ato que apresenta vício no elemento, o quê? Objeto, ok? Gabarito, alternativa B. Mais uma questão. Rodrigo é servidor público federal e chefe de determinada repartição pública. Rodrigo indeferiu as férias pleiteadas por um de seus subordinados, o servidor José, alegando escassez de pessoal na repartição. No entanto, José comprovou que há excesso de servidores na repartição pública. No caso narrado, então olha só, então o Rodrigo, o chefe da repartição pública, ele indeferiu as férias que foram pleiteadas pelo José. E o Rodrigo, ao indeferir, ou seja, ao negar essas férias que foram pedidas por José, Rodrigo alegou como motivo, apresentou como motivo para aquele ato que negou as férias, qual foi o motivo apresentado? A escassez de
pessoal na repartição. Só que José veio depois e comprovou que não há escassez de pessoal. Na verdade, há excesso de pessoal naquela repartição. Ou seja, aquele motivo que foi apresentado por Rodrigo para negar as férias pedidas por José é um motivo falso. É um motivo falso. Por quê? Porque ao invés de escassez, há excesso de servidores. Então, o ato de Rodrigo que negou as férias, apontando como motivo a escassez de pessoal, é um ato com vício no elemento motivo. Beleza? Então, olha só, pessoal, o Rodrigo ele teria todo o direito, sim, de indeferir essas férias de José. Tá? Então, o ato de deferir ou não as férias é um ato discricionário. Então, o Rodrigo ele poderia, sim, indeferir aquele pedido do José. Só que o Rodrigo, ele deveria, se ele fosse indeferir, ele deveria apresentar um motivo legítimo, um motivo verdadeiro. Uma vez que ele apresentou um motivo falso, aquele ato é um ato com vício no elemento motivo. E nós vimos que o vício no elemento motivo, ele é insanável. Ou seja, aquele ato do Rodrigo que negou as férias do José, ele deve ser anulado. Beleza? Então aqui no caso narrado, há vício de motivo no ato administrativo. Beleza? Então, no princípio aqui o gabarito é a nossa alternativa A. Vamos ver as demais aqui, só para a gente confirmar. Letra B, o ato deve obrigatoriamente permanecer no mundo jurídico, vez que se quer exigir a fundamentação. Não, ele não pode permanecer no mundo jurídico, por quê? Porque é um ato com vício no elemento motivo, e no caso aqui, o ato exigiria sim a fundamentação, ou seja, a motivação. Por quê? Porque é um ato que afeta, que é contrário ao interesse do servidor, então ele exige sim fundamentação, motivação. Letra B está errada. Letra C, inexiste vício no ato administrativo, no entanto, o ato comporta a revogação. Errada, porque existe sim vício no ato, vício no elemento motivo, e por ser um vício insanável, o ato deve ser anulado e não revogado. Então, letra C está errada. Letra D, o ato praticado por Rodrigo encontra-se viciado, beleza, viciado no elemento motivo, no entanto, não admite convalidação, haja vista a discricionariedade administrativa na hipótese. De fato, é um ato discricionário, mas como ele apresenta um vício no elemento motivo, e o vício no elemento motivo é insanável, ele admite sim a anulação, beleza? Então, letra D está errada. Por fim, a letra E, o objeto do ato administrativo encontra-se viciado. Não, tá? No caso aqui não é o objeto que encontra-se viciado. Por quê? Porque o Rodrigo poderia sim indeferir as férias, né? É um objeto, né? O ato que nega o pedido de férias é um ato com objeto previsto em lei, é um objeto possível, então não há vício no elemento objeto, o vício é sim no elemento motivo, que foi um motivo falso, ok? Então, o gabarito aqui deve ser realmente a alternativa A. Mais uma questão. Marlon, chefe de determinada repartição pública, ao aplicar penalidade ao servidor Milton, equivocou-se e aplicou pena de advertência ao invés da pena de suspensão. No caso narrado, olha só, então o Marlon, ele praticou um ato de advertência quando deveria ter praticado um ato de suspensão. Beleza? Então, é um ato com um objeto diverso daquele que a lei previu para o caso. Então, no caso narrado, há vício no elemento objeto do ato administrativo. Que é o que está dizendo aqui na letra B. Beleza? Então, gabarito realmente é a alternativa B. Mais uma questão. Considere que determinada autoridade do TRE Piauí tenha negado o pedido administrativo feito por um servidor do quadro, sem expor os fundamentos de fato e de direito que justificassem a negativa do pedido. Nesse caso, o ato administrativo praticado pela autoridade... Então, olha só, a autoridade ela negou um pedido que foi feito por um servidor do ato. Então, esse ato, né, é um servidor do quadro. Então, esse ato que negou o pedido é um ato que vai contra os interesses desse servidor. Então, é um ato que deveria o quê? Necessariamente ser
motivado, ou seja, essa autoridade que negou o pedido, ela deveria necessariamente expor de maneira expressa os fundamentos de fato e de direito que a justificaram, a negativa do pedido. Se ela não faz isso, ela está praticando um ato sem motivação. E a motivação, como nós vimos, ela faz parte do elemento forma do ato administrativo. Veja só, essa autoridade poderia ter um motivo realmente legítimo, verdadeiro, para negar esse pedido do servidor. Então não há vício no elemento motivo, mas a autoridade, ela deveria, ao emitir aquele ato, ela deveria expor de maneira expressa quais foram esses motivos. Se ela não faz, ela está praticando um ato com vício no elemento forma. Beleza? Então aqui, gabarito é a alternativa E, porque esse ato ele apresenta vício de forma. Gabarito realmente é a alternativa E.